Olá, tudo bem? Você que está chegando aí na nossa live, no nosso webinar exclusivo aqui do Rank My App, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, vocês são os nossos convidados hoje para a gente embarcar aqui numa jornada, justamente focando na análise de dados em aplicativos. A gente vai abordar hoje um pouquinho sobre o futuro da tomada de decisão para as marcas. Um tema bastante relevante no cenário atual e que hoje, com certeza, você vai sair daqui com grandes insights para levar para a sua empresa, para levar para o seu aplicativo e contribuir para que ele possa alavancar, para que você possa alavancar os resultados do seu app nesse ano de 2024. Mas, primeiramente, quero me apresentar. Sou Orley Bacil Júnior, faço parte aqui do time Rank My App e juntos construímos grandes resultados com grandes empresas. Sou especialista em mobile marketing, meu foco é justamente no mercado Latam, então atendo hoje grandes aplicativos do mercado Latam, do México, entre outros países. Sou formado em comércio exterior, mas desde que saí da faculdade passei a focar justamente no marketing, entrei no marketing digital, entrei para o marketing mobile, cursei também um MBA em gestão de marketing pela Universidade Positiva, e faço parte aqui do time Rank My App há aproximadamente 2 anos. E hoje meu convite para você é para que você sente, aproveite. Caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão, manda aqui nos comentários, tá? A gente está sempre aberto para entender também, para a gente conversar, para que não seja só um monólogo, para que a gente possa construir aqui o conhecimento juntos. Para quem não conhece o Rank My App, eu vou apresentar um pouquinho da nossa empresa. Nós somos uma empresa pioneira, justamente especializada na otimização dos aplicativos, principalmente dentro do canal de busca e navegação, com foco principal em ASO, tá? Então, justamente na aquisição de usuários e também na mídia e performance. Hoje a gente atende grandes marcas, eu já adiantei ali, inclusive, alguns países que eu atendo, a gente atende hoje, como Rank My App, mais de 17 países. E a gente abrange desde varejistas, bancos, organizações, um mercado bem vasto, bem completo. E a gente é reconhecido hoje com uma parceria estratégica, essencial dentro do mercado mobile, justamente porque a gente impulsiona a visibilidade e o engajamento dos aplicativos. Hoje, só para vocês terem uma noção, a gente atua em aproximadamente 45% do mercado brasileiro, dos maiores aplicativos aqui do nosso país. Vale lembrar também, gente, que hoje, durante o nosso webinar, você que está assistindo, você que está aprendendo com a gente, você vai receber um certificado de participação. Mas você precisa estar cadastrado, gente, com e-mail válido lá na página do evento, porque após o nosso evento, o certificado vai ser enviado diretamente para o seu e-mail cadastrado em até 3 dias úteis. Então, além de você aprender, você vai ter aí um certificado do Rank My App para trazer esse conhecimento, para validar esse conhecimento adquirido nessa tarde de hoje. Avançando, então, o que a gente vai falar, afinal, hoje nessa nossa conversa, tá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que é análise de dados em aplicativos. A gente vai entrar também no panorama das razões comuns para as desinstalações. Vamos falar de estratégias de otimização do aplicativo e, claro, trazer também um benchmark de mercado e falar sobre um diagnóstico personalizado. Hoje, gente, o que eu digo para vocês, a gente está no século 21. Nos anos anteriores, nas décadas anteriores, um dos principais tópicos, um dos principais elementos que a gente tinha em consideração era o petróleo. O petróleo, ele pautou o nosso último século. Ele foi aí o principal ponto, a principal busca. E hoje eu digo para vocês que os dados são o petróleo do século 21. Não basta apenas eu ter uma informação, não basta apenas eu ter esse dado, eu preciso trabalhá-lo. Então, a primeira etapa é justamente a coleta desses dados. Hoje, a gente tem dados infinitos, que trazem uma percepção, ou melhor, que podem trazer. Porque o dado em si, ele não vai responder a pergunta. A gente precisa tratá-lo, a gente precisa processá-lo. E com isso, a gente vai conseguir analisar o comportamento do usuário dentro do seu app. Hoje, no nosso século, eu digo para vocês que a gente vive uma era onde a gente pode prever o futuro. A gente não precisa necessariamente ser uma pessoa ali, um
uma cartomante, algo assim para prever o futuro. Com os dados que a gente consegue através dos nossos aplicativos, né, através de outras ferramentas também que nos apoiam, a gente consegue prever toda a necessidade, todo o desejo, todas as ações dos usuários, estruturar soluções que vão vir ao encontro, né, dessa necessidade. E o Rank My App, né, trazendo aqui um panorama, a gente tem uma experiência nessa coleta e nesse processamento de dados. Mas mais do que coletar e processar, a gente precisa transformar esse dado em uma informação. E é isso que faz total diferença para o negócio. É entender como que o usuário interage com o seu aplicativo. Isso é um dos fatores principais que a gente precisa levar em consideração. Mas afinal, quais são as vantagens de eu analisar os dados no aplicativo? Primeiro, eu vou ter uma comunicação muito mais assertiva. Eu preciso entender como que o meu usuário ele interage com a minha marca. Isso já acontece fora do aplicativo. Né? Empresas físicas, elas precisam entender. Então, por exemplo, se eu vou numa farmácia, a estruturação da farmácia é justamente por quê? Porque ela analisou como que o usuário interagia com aquele mercado. O layout de um supermercado. Por que o supermercado é desse jeito? Porque os produtos mais básicos ficam lá no final do supermercado, devido a essa interação. Porque a gente tem dentro, próximo ali ao caixa, né, produtos ali que têm um valor agregado, mas que não são essenciais, são produtos que chamam a atenção, justamente devido a essa análise da interação. E o aplicativo, a gente precisa considerar ele como se fosse também o nosso espaço, né? É justamente como se fosse uma loja nossa, um espaço onde a gente precisa interagir com esse usuário, entender essas interações. A gente precisa se comunicar com ele também de uma forma assertiva. A gente consegue também, por meio, né, desses dados do aplicativo, trazer melhorias para o produto. Melhorias que vão interferir na experiência do usuário. E isso não influi apenas do usuário para com a empresa, mas também do usuário para com o mercado. Hoje, eu digo para vocês que um dos fatores relevantes, tanto dentro de Apple Store quanto da Play Store, é justamente essa satisfação do cliente. Quando a gente vai realizar uma compra, o que acontece? Hoje, 80%, né, de acordo aí com dados de grandes empresas, inclusive do próprio Google, dizem que 80% das buscas, das compras, começam com uma busca. Então, esse usuário, ele busca a informação antes, para ir adquirir um produto. Isso, hoje, também ganhou o embasamento de você ter a confiança de outros usuários, de você ter resenhas, de você ter avaliações, de você não se lançar em um mercado, né, no estilo do filme lá do Bird Box, né, vendado. Então, você tem a informação, você sabe o que outros usuários, eles viram o seu produto. Então, quando você garante a satisfação do seu cliente, você não apenas aumenta a retenção desse seu cliente para com o seu negócio, mas também você vai aumentar a retenção e a conversão, melhor dizendo, de outros usuários. Porque possivelmente esse usuário ele pode te avaliar positivamente, e se ele não o fizer, ele não vai te avaliar negativamente, o que vai manter uma nota, né, dentro das lojas muito mais alta. E a gente tem, além dessa melhoria de produto, além de uma comunicação mais assertiva com esse usuário, a questão das personalizações. Então, eu consigo personalizar o meu aplicativo, eu consigo personalizar a minha comunicação, eu consigo trazer muito mais assertividade para o meu negócio. E isso faz toda a diferença. Então, a gente precisa justamente entender, né, que a análise de dados de um aplicativo, ela vai mais do que apenas eu coletar um determinado dado. E isso gera conhecimento. E conhecimento é poder. Então, conhecer profundamente como que o seu usuário interage com o seu aplicativo, quais são os horários, quais são as formas, qual o tempo, através de que tipo de conexão, através de qual dispositivo. Isso permite com que eu possa melhorar. Isso abre portas para mim personalizar, para mim melhorar meu produto, para mim ter uma comunicação muito mais efetiva. Inclusive, a partir desse usuário que já está dentro do meu aplicativo, eu conseguir atrair novos usuários. Então, a gente consegue prever, né, como eu brinquei ali, o futuro. A gente consegue prever exatamente o que o nosso usuário deseja, antes mesmo que ele saiba que ele precisa disso. Isso é possível justamente através da análise dos dados, do aplicativo, do site, das informações, né, dos dados que você tem à sua disposição.
e a gente consegue realizar uma série de cruzamentos de dados. Eu posso cruzar o dado do meu aplicativo com o dado de uma campanha de marketing que eu realizei. E isso faz total diferença, porque eu vou conseguir entender o funil do meu aplicativo. Eu vou conseguir entender em que momento que o meu usuário está na jornada de compra. Essa informação, né, que eu coletei esse dado, eu processei, transformei ele em uma informação, vai ser extremamente valiosa, porque vai me auxiliar para que eu possa melhorar esse processo, para que eu possa reduzir os meus custos. E esse cruzamento de dados é possível. A gente vive na era da informação. Então, quanto mais informação a gente tem à nossa disposição, mas não adianta também deixar essa informação guardada. Eu preciso explorar, eu preciso transformar esse dado em informação, e essa informação e o insight, que vai me levar a melhorar, claro, os meus resultados. Então, a gente está falando aqui de uma variedade de informações. Então, desde que, como usuário, por exemplo, ele interage com o seu app, quais recursos que ele mais usa, né, quais features que ele mais está utilizando. A gente tem também a questão do feedback dele, seja diretamente para a empresa ou seja na loja. Então, agora você deve estar se perguntando, né, mas como que a gente transforma esse dado bruto, né, em um insight, digamos assim, acionável, né? E aqui entra justamente essa nossa jornada da análise de dados, que é um processo cuidadoso de coleta, de análise e, claro, de interpretação. Não é apenas sobre eu ter os dados, mas eu entender o que eles significam, como que eles podem, né, apoiar a nossa tomada de decisão assertiva. É por isso que é crucial para nós, né, como profissionais de marketing, né, de profissionais de dados, né, surgiu aí recentemente também o cargo, né, de cientista de dados, justamente para esse tratamento, né, de tanta relevância que ganhou essa temática hoje na nossa sociedade. Isso nos permite, gente, não só reagir ao mercado, mas nos antecipar ao mercado, nos antecipar as necessidades dos nossos usuários, melhorar continuamente essa experiência e, claro, otimizar também as nossas estratégias de marketing para que a gente possa alavancar os nossos resultados. Então, é de grande valia, é de grande importância todo esse processo. Isso faz a diferença, né? Eu estar entendendo, eu estar verificando. E aí, né, a gente pode perceber também, nesse nosso mercado, que por muito tempo se focou na aquisição de novos usuários. Esse foi o principal objetivo das grandes marcas, atrair novos usuários. Isso é importante. A atração de novos usuários faz total sentido para a estratégia do negócio. Porém, eu faço um convite para vocês. Imagina, né, que você é o gestor, né, de um grande aplicativo, que você é gestor de uma grande marca. E você está navegando nesse mar da internet, nesse mar de conexões. E quando você olha para frente, você se depara, imagina que quase que o Titanic, gente, você se depara com um grande iceberg. A ponta desse iceberg, gente, é a aquisição de novos usuários. Mas existe um problema que está muito mais embaixo. Então, eu trago para vocês uma visão desse iceberg também submerso, onde a gente consegue ter essa visão de que esse problema, né, realmente ele está embaixo. Porque, além dos novos usuários, existe a questão da retenção, da desinstalação e do engajamento. Vou pedir para o meu time só avançar ali o próximo slide. Perfeito. Então, aqui a gente tem essa visão justamente... Se você puder só voltar, é no que tem o iceberg aí. Vamos voltar aqui. Então, trazendo para vocês essa visão, a ponta do iceberg são os novos usuários. E abaixo, né, submerso, existem outros problemas que muitas vezes são negligenciados, ou que foram por muito tempo negligenciados, como a retenção, a desinstalação e o engajamento. Só para vocês terem uma noção, hoje 49% das desinstalações ocorrem nas primeiras 24 horas. 42%, gente, é a taxa média de desinstalação de aplicativos no Brasil. Focou-se muito nos novos usuários. Porém, as empresas começaram a dar mais atenção à questão da retenção, a desinstalação e o engajamento, quando elas passaram, né, a analisar os dados. E a ver que o custo, né, de aquisição é muito mais alto do que o custo de retenção. Esse fator é muito importante. E a gente vê também que vários aplicativos, eles chegaram a um momento de saturação de novos usuários. Ou seja, eles conquistaram, ao decorrer do processo, muitos usuários.
Esses usuários foram entrando para dentro desse barco. Porém, ao mesmo tempo que eles entravam, parte desses usuários saltava fora desse barco. E esse olhar do gestor de marketing, esse olhar das empresas, foi negligenciado. Eles não olharam para esse usuário que zarpou, né, que saiu do barco. E agora a gente vê essa necessidade, com o custo de aquisição cada vez mais alto dentro desse cenário. Avançando aqui, eu trago para vocês um dado que é um pouco, talvez, alarmante até. Por que é importante eu olhar para dentro do meu aplicativo? Eu olhar para esses dados, eu entender a retenção, né? Eu entender as desinstalações. Hoje, esse usuário que fugiu do navio, que pulou fora do navio, né, digamos assim, ele representa aproximadamente 4 milhões, gente, de perda média anual no orçamento de marketing de um único aplicativo, justamente devido à evasão dos clientes. Esse é um dado que é legitimizado pela AppsFlyer, um estudo realizado por eles, que mostra que os grandes aplicativos do Brasil têm essa perca anual no orçamento de marketing, justamente porque negligenciou-se essa evasão desses clientes. E eu trago mais dados de mercado, né? Então, como eu citei, hoje, se a gente considerar a categoria de finanças, como eu citei, se a gente considerar hoje a categoria de finanças, quase 45%, gente, é a média de desinstalações dessa categoria, aqui trazendo um recorte, né, de setembro a outubro de 2022. Mas, né, hoje, durante esse nosso webinar, eu faço um convite para vocês, para a gente assumir justamente a direção desse navio, para que a gente possa retomar, para que a gente possa ter essa confiança, né, e que a gente possa desviar desse iceberg, para que quando a gente olhe para o lado, a gente não veja os nossos usuários, né, fugindo da nossa embarcação, fugindo do nosso aplicativo. Para a gente ter uma noção, hoje, os novos usuários, gente, eles custam até 25 vezes mais do que usuários retidos. Isso não é um dado do Rank My App, não é um dado do Orley, é um dado de um estudo de Harvard, que mostra para a gente justamente o sentido que hoje o mercado está caminhando, né, nessa retenção de usuários. Esse mesmo estudo, ele demonstra que se a gente conseguir aumentar 5% a retenção, né, dos usuários, isso pode equivaler para a gente um aumento de até 95% de lucro. 70%, gente, hoje, das compras, a gente conseguiria aumentar as compras em app, gastando até 31% a mais, né? Então, se a gente conseguir aumentar esse usuário retido, ele tende a gastar mais dentro do nosso aplicativo. Mas, claro, né, não adianta a gente ter os dados, a gente ter uma bússola, mas essa bússola estar quebrada. A gente precisa ter esse foco. A gente precisa entender as desinstalações, entender para onde que a gente está indo. Então, hoje, existem várias razões que são comuns para as desinstalações. A gente tem a questão da dificuldade de uso do aplicativo. Então, muitas vezes, o aplicativo, na hora que ele foi criado, da concepção, do design, do time de desenvolvimento, é um aplicativo que ele é funcional, é um aplicativo incrível, mas que talvez não tenha sido testado. A interface pode ser que ela esteja desatualizada, que ela esteja complicada, ou inclusive visivelmente desagradável, né? E isso pode resultar numa experiência negativa para o usuário, que leva justamente à desinstalação. Nesse fator, a gente tem algumas atitudes, né? Quem quiser pode anotar aí também, que podem ser tomadas. A primeira é justamente a gente ter uma atualização dessa interface. E é com base nos dados. É entender o número de acessos, é entender onde o meu usuário está clicando. Qual é o primeiro elemento que ele vê quando ele acessa no meu aplicativo? O que ele está buscando no meu aplicativo? Quais são as principais features? É a gente focar na experiência do usuário. E nessa experiência, onde a gente conseguiu extrair essa informação lá dos dados, a gente vai conseguir realizar uma atualização da interface. Aí sim, seu aplicativo deve investir em uma atualização do design, seguindo, claro, as melhores práticas de design, né, da interface do usuário. Isso pode melhorar a experiência, né? Isso também inclui, muitas vezes, a simplificação. A gente vê vários aplicativos, né, inclusive aplicativos bancários, que neste último ano mudaram o seu posicionamento e passaram a focar
em uma comunicação, em algo muito mais funcional, muito mais simples, né? Adotando ali elementos visuais muito mais objetivos, atrativos. Isso garantindo, claro, uma consistência também visual em todo o aplicativo. Uma outra ação também que não exige, digamos assim, tanto investimento, né, por parte da empresa, é justamente realizar testes de usabilidade com usuários reais, para que a gente possa, claro, identificar pontos de atrito nessa experiência. E é muito importante a gente entender o nosso público-alvo e ver como que ele vai se comportar dentro da nossa plataforma. Imagina que eu sou um aplicativo bancário e que o meu foco são usuários 60 mais, são aposentados. E aí, nessa comunicação, nesse meu layout, toda essa experiência, eu busco trazer algo muito mais jovem, eu tento trazer uma comunicação moderna, com termos que talvez não estejam aí no cotidiano do meu público-alvo. Eu trago ali uma certa dificuldade devido ao tamanho das fontes, por exemplo, né, fontes ali pequenas. Então, é um usuário que tende, por exemplo, nesse caso, tá? É um exemplo, um recorte aqui apenas. A gente sabe que esse público é bem vasto, a gente precisa entender realmente o nosso público-alvo e ir mais além, entender quem é a persona do aplicativo. Mas nesse exemplo específico, trazendo um apontamento, né? A gente tem ali uma dificuldade de visão, né, em uma grande parcela do público 60 mais, e que a gente precisa considerar isso no desenvolvimento do aplicativo, é entender os nossos dados. Um outro ponto muito importante é a falta de suporte ou de atendimento ao cliente. Então, é necessário, assim como quando você vai a uma loja física, presencial, o atendimento faz toda a diferença, dentro do aplicativo também. Então, a falta de comunicação eficaz com o usuário, seja sobre uma atualização, seja sobre uma promoção, seja sobre um problema técnico, muitas vezes, pode levar à insatisfação e, consequentemente, à desinstalação, o que vai aumentar o churn do aplicativo. Algo que é interessante a gente notar é a questão dos reviews, tá? Por quê? Como eu mencionei lá no começo, eles auxiliam muito na conversão de um aplicativo. Então, antes do usuário baixar um app, quando ele vai até a loja, ele verifica a nota, ele verifica os reviews. E ter essa atenção por parte da empresa, esse atendimento ao cliente, uma resposta ágil, uma resposta eficaz, faz toda a diferença. Sabemos que problemas existem em todas as empresas, em todos os mundos, né? Até no mundo ideal, não existe esse mundo ideal sem um problema. Sempre vai surgir. Mas a forma como a empresa vai atuar vai fazer a diferença. Porque aquela resposta ágil, aquela resposta assertiva a esse usuário na review, vai contribuir para que esse usuário ele se mantenha com o aplicativo instalado, inclusive que ele aumente a sua nota na loja e demonstre a sua satisfação com o seu atendimento. Existem algumas estratégias que vêm auxiliar a gente nessa questão do suporte do atendimento, como a utilização de pushes, de e-mails também, para manter os usuários informados, né, sobre uma nova atualização, sobre um novo recurso, sobre uma promoção que o seu aplicativo está realizando. E é importante a gente personalizar essas mensagens. A gente tem dados suficientes para isso, para que a gente possa personalizar de acordo com o meu usuário, de acordo com o seu comportamento, de acordo com as suas preferências. Isso leva em consideração o horário do envio desse push, a forma como eu vou enviar. Então, é explorar esse dado para que eu possa gerar uma comunicação relevante. Um outro aspecto também é a questão dos serviços, né? De serviços gratuitos, por exemplo. Então, a gente está no mercado cada vez mais competitivo. E oferecer serviços ali, né, ou até mesmo uma versão de teste, uma versão gratuita do aplicativo, pode ser um diferencial também para que a gente possa reter usuários, né? Demonstrar essa funcionalidade. Existe uma série de outros fatores que também vale a pena a gente lembrar, como a questão das falhas, que vai interferir na experiência do usuário. As falhas, as INRs também do aplicativo, que vão estar afetando a experiência desse usuário. E aí a gente tem dois aspectos, né? Quando essa falha ela se torna constante, o usuário ele fica insatisfeito. Ele acaba desinstalando o aplicativo. Quando a gente ultrapassa um limite de falhas, quando a gente ultrapassa um limite de INRs, além de eu estar, digamos assim, prejudicando a experiência do meu usuário, que ele tende a desinstalar, a gente acaba também sendo punido pelo próprio console, seja pelo Google, seja pela Apple. Justamente devido a essa política, né, que a gente tem hoje, que inclusive é necessária, com foco na experiência do usuário.
Então, tanto a Play Store quanto a App Store, elas focam em garantir aplicativos que garantam uma boa experiência para o usuário. E quando essa minha experiência é negativa, o meu app passa a ser punido. É uma forma, digamos, da loja fazer com que o meu aplicativo, né, ele resolva aquele problema, ele melhore a experiência do usuário. E enquanto eu estiver acima desse limite tolerado, né, seja de falhas, seja de ANRs, o que vai acontecer? Eu vou perder visibilidade, eu vou perder posições na categoria, eu vou perder keywords, e isso, consequentemente, vai tornar mais caro a aquisição também de novos usuários. Então, são uma série de fatores, né, que vão contribuir para essa desinstalação e também para o meu custo de aquisição. Então, são fatores ali importantes dentro desse cenário, né? A gente entendeu um pouquinho das razões mais comuns hoje para as desinstalações. Essa dificuldade de uso, como eu mencionei, não é só por parte do aplicativo em si, no que tange as funcionalidades, o que foi pensado, mas a experiência como um todo, as falhas, as ANRs, as features também. Então, muitas vezes, a empresa desenvolve um aplicativo, mas aquele aplicativo ele não leva o cliente dela a lugar nenhum. Se ele precisa resolver um determinado problema, ele tem que ir até a loja, ele tem que encontrar um atendimento telefônico, ele tem que enviar um e-mail. Se ele precisa de determinada funcionalidade, ele precisa de uma outra ponte, de uma outra ferramenta. Então, a gente precisa entender que é a experiência mobile do começo ao final. É valorizar o nosso usuário, é valorizar toda essa experiência. Do momento do onboarding, né, do momento que ele acessa o aplicativo, que com certeza vai cativá-lo, né? Se a gente tiver um onboarding eficiente, né, um momento ali de inscrição, de cadastro, que seja fácil, que seja rápido, que seja prazeroso para o usuário, isso vai fazer com que ele se mantenha por muito mais tempo. Quando eu dificulto esse onboarding, esse fator, esse aspecto pode já dificultar e já gerar uma desinstalação, uma frustração, porque o usuário às vezes está buscando uma determinada funcionalidade e quando ele chega ao seu aplicativo, ele não a encontra. Então, entender quais são as principais funcionalidades, as principais features que o seu usuário está utilizando, está buscando no seu app, faz a diferença para você aprimorá-lo. E avançando um pouquinho mais, eu quero falar para vocês de uma solução específica, né? Então, ao decorrer do processo, a gente viu, né, que a aquisição de novos usuários foi um fator determinante, foi o principal foco do mercado, mas, a partir de determinado momento, o mercado passou a ver a retenção como um fator relevante para a sua estratégia. Um fator que implicava em custos, na redução também de custos de aquisição, que implicava nessa questão da retenção de um usuário muito mais lucrativo. Então, ter essa visão faz toda a diferença, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma solução que a gente acabou desenvolvendo justamente para essa necessidade. A gente desenvolveu uma solução chamada Churn Intelligence. Por quê? Porque a gente percebeu que o mercado não tinha tantos dados, tanta inteligência de mercado com relação ao churn, com relação à desinstalação, com relação à saída desse usuário. Então, nós buscamos desenvolver um dashboard com uma visão, digamos assim, global, né, do mercado e um comparativo, onde a gente tivesse KPIs que mostrassem essa retenção, que mostrassem o engajamento, que mostrassem essa taxa de desinstalação e que permitissem que a gente tivesse um comparativo com o mercado. Porque às vezes eu poderia ver a minha taxa de desinstalação e achar que ela é normal. Mas a partir do momento que eu me balizo pelos meus concorrentes, pelo mercado, eu consigo verificar se a minha estratégia está sendo eficiente ou não. Como eu falei, não basta apenas a gente ter um dado. É preciso transformá-lo, processá-lo e transformá-lo em informação. Então, a gente parte de um diagnóstico do aplicativo. Uma auditoria do comportamento mesmo do aplicativo, identificando os padrões, tendências, sobre fatores que podem estar afetando as principais métricas justamente de retenção e de desinstalação. Mas não basta apenas a gente ter essa inteligência de mercado, né? Não basta apenas a gente entender o nosso aplicativo. É necessário a gente também construir os próximos passos. Então, a gente constrói um guia de otimização, onde a gente traz recomendações estratégicas para a gente melhorar, claro, a retenção de usuários e para que a gente traga um direcionamento desse aprimoramento, que vai permitir essa atualização, que vai mostrar esse caminho. Por quê? Qual que é uma das grandes dificuldades hoje do mercado? A gente tem empresas e elas são extremamente horizontais.
Então, nesse aspecto, a gente tem um departamento de marketing, por exemplo, que está à frente do aplicativo, que entende parte das métricas, que é cobrado pelo departamento de sales, porém, ele implica em vários outros setores, né? O desenvolvimento implica na questão de TI, entre outras áreas. Então, por meio dessa ferramenta, a gente não traz apenas a inteligência de mercado, um diagnóstico do app, mas a gente literalmente dá nome aos bois. A gente mostra para ele quais são os aspectos do aplicativo que precisam de melhoria e quais são as áreas responsáveis por aquele aspecto. Isso faz toda a diferença. Avançando um pouquinho para a nossa Dash, o que a gente buscou trazer? Né? Uma visão justamente focada, né, no churn, focada justamente na desinstalação. Então, a gente traz correlação de falhas. Como eu mencionei, as falhas em ARS são problemas que muitas vezes são também negligenciados. As empresas, os aplicativos deixam esse fator, esse aspecto passar. E é um fator que interfere muitas vezes diretamente na desinstalação, na retenção do usuário. Então, entender qual é a correlação dessas falhas com as minhas desinstalações, quais são os dispositivos que apresentam uma maior quantidade de falhas, entender a minha base de usuários, né? Entender o engajamento desse meu usuário, quais são os horários, de que forma que esse usuário está engajando comigo. Do total de usuários que tem o app instalado, quantos estão aí engajando? De que forma que eles estão engajando? Entender isso é fundamental. E a gente buscou simplificar, justamente para trazer uma visão analítica e uma visão global, que facilitasse aí o dia a dia. Mas, né, além do Dash, né, que é, claro, uma visão muito importante, é necessário a gente ter um diagnóstico. É a gente saber como está o meu aplicativo. Então, a gente buscou trazer justamente também um diagnóstico, onde a gente analisa os principais elementos do aplicativo. Desde o momento do onboarding, a segurança, a questão da retenção, a questão da usabilidade, né? A questão da facilidade do uso, entre outros aspectos. Com isso, a gente consegue mapear e entender quais são as principais dificuldades do app, trazendo para ele quais são os pontos de melhoria. Então, trazendo quais são os pontos críticos que a gente precisa consertar no aplicativo para que a gente aumente essa retenção, reduza as desinstalações. Quais são os pontos importantes? Quais são os pontos intermediários? Quais são aqueles pontos mínimos, digamos assim, né, que podem afetar, mas que não afetam tanto, mas que a gente precisa resolver? Então, uma visão completa, que traz justamente insights e direcionamentos. Mais do que dado, repetindo, uma informação. E não basta apenas eu ter esse dash, não basta apenas eu ter esse diagnóstico. A gente segue com um guia de otimização. Ou seja, o caminho, o mapa para que a gente consiga o mapeamento dessas ações, o mapa que nos leve justamente às melhorias, para que a gente entenda os pontos de melhoria e os pontos já melhorados, que tragam detalhamento. Né? Então, por exemplo, que são as ações que vão ser realizadas, que vão ser tomadas, qual é a estimativa de tempo, qual seria a equipe responsável. É entender, por exemplo, determinado aplicativo, os pontos críticos dele são a gestão de feedbacks e suporte. Então, hoje, a nota percentual de 0 a 100 tem 34%. A gente precisa elevar, por exemplo, desse aplicativo. E a gente demonstra exatamente o que ele precisa fazer, quais são os aspectos que são críticos e que vão fazer a diferença, para que a gente aumente a retenção e para que a gente torne o aplicativo otimizado para o mercado e para o seu usuário. Então, esse diagnóstico, como eu mencionei ali atrás, ele traz uma visão muito mais completa. A gente parte da usabilidade, da experiência, da qualidade, da performance, avalia a segurança, a privacidade do aplicativo, né? Em um momento onde a LGPD hoje está em alta, é um fator determinante, é um fator que vem sendo cada vez mais exigido. A gente analisa a aquisição de usuários, a retenção, o onboarding, a concorrência e também a gestão de feedbacks e suporte. E com isso, a gente consegue extrair esse caminho, trazer um diagnóstico completo que vai levar o aplicativo para o caminho certo. Com um plano de ação, né, aqui eu trago também um pouco mais detalhado para que a gente possa ver, que demonstra para a gente os pontos críticos, os pontos importantes, o que está sendo feito, qual é o problema e o que precisa ser feito e como ser feito. Isso vai levar o aplicativo para um resultado muito mais eficaz. E com isso a gente vai ter planos de ação que vão auxiliar não só o diretor de marketing, o gerente de marketing, mas toda a equipe,
toda a empresa alcançar esse objetivo de melhorar a experiência, de analisar aquele dado, transformar em um insight e pegar esse insight e gerar um resultado concreto, reduzir custo e melhorar essa experiência do usuário. E no Churn Intelligence, a gente traz uma série de estimativas. Então, a gente buscou entender o mercado, entender os concorrentes, entender todo esse cenário. Né? Então, com base em inteligência artificial, com base em mais aí de 5 anos, né, focados justamente nesse aspecto da retenção, da aquisição de usuários, né, nesse cruzamento de dados, a gente conseguiu desenvolver estimativas precisas, que trazem para a gente uma visão do mercado. Então, a gente consegue ter uma noção da nossa média de DAU, a média dos nossos concorrentes, entender essa correlação entre as falhas e a perda de usuários, entender, no que tange desinstalações, como está o meu aplicativo versus os concorrentes, não só num período macro, mas também em campanhas específicas. Então, por exemplo, em determinado mês, a gente observa ações muito mais agressivas dos nossos concorrentes. Por exemplo, no momento de Black Friday, onde todo mundo está investindo mais. E é normal que depois, esse usuário que baixou um aplicativo de varejo, ele acabe desinstalando. Mas aí eu vou conseguir analisar qual que é a minha taxa de retenção com as minhas ações que eu realizei e o que eu preciso realizar para aproveitar esse usuário que chegou para um período sazonal e evitar essa evasão, né, desses usuários. Entender como que a minha concorrência se portou. Se ela esteve acima, se esteve abaixo, se uma determinada ação que a minha concorrência fez, ela foi efetiva para combater essa evasão. Então, é uma série de dados que vai trazer para a gente uma série, digamos assim, de portas que vão se abrir. Ideias, sites que vão melhorar a nossa experiência, que vão melhorar todo esse contexto, que vão permitir que a gente entenda, né, se a nossa perda de usuários, se a nossa retenção, né, ela está adequada com relação aos nossos concorrentes ou não. Então, é uma série de fatores, né? E o Churn Intelligence, né, essa plataforma que a gente desenvolveu, Rank My App, junto também com alguns clientes aqui dentro, ela entra em cena justamente nesse momento, desenvolvida com o objetivo de fornecer insights, né, profundos sobre esse comportamento do usuário, facilitando o seu dia a dia. Então, o Churn Intelligence, ele nos capacita, melhor dizendo, a não só entender, mas também agir com precisão, combatendo o churn, aumentando a retenção. Então, desde comparar o desempenho do seu aplicativo com o mercado, entender os padrões específicos, os comportamentos do usuário do seu aplicativo versus os concorrentes. Então, a gente funciona, né, o Churn Intelligence, como uma peça que faltava, digamos assim, para desbloquear o potencial total dos seus dados. Então, com as ferramentas em mãos, né, como que a gente pode aplicá-las na prática? Então, para a gente conseguir identificar, para que a gente possa entender esse usuário, né? Por que ele desiste de usar o meu aplicativo? E, claro, planejar essa otimização, digamos, mais estratégica. Então, a gente precisa estar ciente dessas taxas. A gente precisa entender, ter fatores que vão nos balizar, que vão facilitar o nosso alinhamento. Entender como que o nosso usuário se comporta, mas como que o nosso usuário se comporta também em outros aplicativos, como o mercado se comporta. E isso vai ajudar na tomada de decisão, isso vai ajudar na retenção, na experiência do usuário. Então, de forma geral, a gente viu até aqui, né, um pouquinho desse detalhamento da importância, né, da análise de dados, né, que os dados são hoje realmente o petróleo do século XXI. A gente precisa entender, né, ter uma visão macro. Se a gente está navegando nesse oceano, né, eu volto ao exemplo do começo lá do webinar, a gente precisa, se a gente vê um problema, a gente precisa entender que muitas vezes ele é a ponta do iceberg. Eu preciso ter uma visão muito mais completa. E tendo essa visão completa, eu vou ter muito mais assertividade para agir, para pontuar e para realizar os ajustes necessários, para que eu mude a rota e que não entre em colisão, né, rumo a esse iceberg, no caso ali do exemplo que a gente deu. Então, antes, né, da gente se despedir, primeiro eu gostaria de lembrar, né, você que para você receber o certificado desse nosso webinar, é necessário que você esteja cadastrado com o e-mail válido. Então, o link para o download vai ser enviado, né, diretamente no chat. Então, aproveita, clica aí e não se esquece, seu e-mail precisa ser um e-mail válido. Eu quero agradecer a atenção de todo mundo, né, que
participou com a gente, que assistiu, que contribuiu, né, que engajou aqui nos comentários. Fiquem tranquilos, né? Nosso tempo está acabando, mas eu vou ler com carinho todas as dúvidas ali, a gente vai buscar respondê-las, né, para vocês, seja por e-mail, seja com conteúdos também nas nossas mídias sociais. Então fique ligado, né? Acompanhe o Rank My App tanto no Instagram quanto lá no LinkedIn. Acesse o nosso site, nosso blog está sempre cheio de novidades, conteúdos, né, muito voltados justamente para o mercado mobile, para te ajudar na melhor tomada de decisão. Então, novamente, agradeço justamente a atenção de todos e juntos a gente pode transformar o futuro da tomada de decisão para marcas por meio justamente da análise de dados em apps. E se você está em busca, claro, de soluções práticas para reduzir as desinstalações, para otimizar a retenção dos usuários, se você ficou com alguma dúvida com relação ao Churn Intelligence, a como que você pode explorar esses dados para melhorar o posicionamento, para melhorar a retenção do seu aplicativo, convido para você conhecer o Churn Intelligence, né, que é oferecido aqui pelo Rank My App. Então, a gente pode marcar uma reunião, marcar uma conversa, você pode acessar o nosso site também para acessar e ter uma visão também de como que a gente pode ajudar a sua marca, ajudar o seu aplicativo a alcançar o sucesso. Eu agradeço a oportunidade, né, a todo o time Rank My App, agradeço a você e peço que vocês continuem, gente, avançando em direção ao sucesso